O primeiro alicerce de sucesso para se manter nesse mercado como publisher, ao meu ver, é a contingência. O que seria contingência? Contingência é você não depender só de uma conta, né, uma fonte para a sua estrutura. E quando eu estou falando de contingência, eu não falo só contingência na monetização. Na verdade, há vários tipos de contingência, tá? Tem a contingência da própria monetização, que é uma muito importante, mas não é a única. Tem a contingência assim se escreve contingência, né? Contingência da parte de retenção. Então, quando eu falo contingência da parte de retenção, eu falo mais de uma conta de e-mail, de push, contingência da parte de tráfego, tá? Então, mais de uma PM, mais de uma MCC. MCC, para quem não sabe, é a sigla para tipo a BM do Google Ads, tá? Contingência de time. Essas são as principais contingências, ao meu ver, tá? O que seria uma contingência? Basicamente, a contingência é você evitar que você tenha um ponto de falha em alguma parte estratégica da sua operação. Quando você não tem contingência de monetização, se alguma coisa acontece com um dos seus projetos, basicamente, a sua fonte de receita ela vai por água abaixo. E quando eu falo isso, né, é sempre até um conceito estoico que eu comento nas lives, não sei se vocês já ouviram falar, mas é premeditatum valorem. Acho que é assim que se escreve, deixa eu ver. Premeditatio malorum. Que é basicamente um conceito histórico que fala para você pensar, pensar, racionalizar sobre, né, o pior que pode acontecer numa determinada situação. Então, se você é publisher, você sabe que uma das piores coisas que pode acontecer na sua operação é você ter uma conta de monetização banida. Quando eu falo uma conta banida, é o seu AdSense ou AdExchange, né? Como eu comento aqui nas lives, a gente tem focado muito mais em AdExchange, mas eu sei que tem gente ainda que prefere rodar AdSense. Mas é quando a sua conta do Google AdExchange ou do Google AdSense é banida, né? Banida, ou pode ser também limitada, né? Se você tiver a conta limitada, por exemplo, do AdSense, você já fica limitado na sua monetização. Então, você pensar no pior que pode acontecer vai te preparar para lidar com esse acontecimento, caso ele aconteça, né? Obviamente, a gente espera que não aconteça, né? A gente é uma situação muito chata quando você tem algum ponto de falha e esse ponto vem a falhar, você acaba ficando exposto, mas você pensar no que pode acontecer faz com que você se prepare para essas situações e com o tempo, né, porque essas coisas exigem tempo, com o tempo você prepare a sua operação para ficar blindada, né, blindada ou antifrágil, né? Algo antifrágil é algo que, né, que acaba melhorando com o tempo, né, se tornando mais forte com o tempo. Então, contingência da monetização é muito necessária. Mas por que ela não é a única contingência necessária? Porque há outros pontos de falha na operação de um publisher de performance. Quando eu falo retenção e tráfego, eu estou pensando mais no pessoal que compra tráfego, tá? A gente foca muito em publisher de performance, né? Publisher de performance, que são publishers que operam com tráfego pago, né? Com operação de tráfego pago. Tráfego pago, muitas vezes, né, com retenção também, ou tráfego direto. Tráfego direto é quando você não necessariamente captura informações, né, lead, né, o e-mail, o SMS, né, o número de telefone do usuário. Você pode só mandar ele direto para um conteúdo seu monetizado, beleza? Vamos lá. Quais são os outros tipos de contingência que você precisa também, tá? Galera, contingência da parte de retenção. O que seria uma contingência da parte de retenção?
eu já estou há alguns anos operando como publisher nesse mercado, acho que cerca de 5 anos já, e uma coisa que eu já vi no passado é publishers que tinham somente, vou dar um exemplo aqui, tá? Mas somente uma conta de Active Campaign, né? Uma conta de e-mail de Active Campaign, e a conta caiu num servidor ruim, né? Ter sua operação de retenção zerada da noite para o dia. Tá? Então isso acontece, né? Eu já vi algumas pessoas passarem por isso, e é uma situação bem chata em termos de contingência, tá? O É Verdade perguntou aqui, Pedro, sobre tráfego pago. Quais países mais estão sendo trabalhado, talvez? Cara, tem vários países. Tem tanto país que eu acho que é mais fácil você citar quais países que não dão ROI, que são menos, tá? Mas todo país, você tem que entender um pouco da cultura do país e os nichos que performam melhor, né? Mas vou ser bem sincero que a gente já se surpreendeu bastante com países que a galera nem para pensar sobre, tá? Tem bastante país aí para atacar no tráfego pago. Isso é uma virada de chave legal, tá, galera? Que eu vou até falar depois no próximo ponto, mas quando você vira chave que tem, né, acho que já deve ter perto de 8 bilhões de pessoas no mundo, e às vezes você tem essa operação muito focada em um determinado país. Vou dar um exemplo, no Brasil a gente deve ter o quê? 220, 230 milhões de pessoas. Então, se você está trabalhando só para 230 milhões de pessoas, tem uma operação focada no Brasil, e você está esquecendo dos outros 7 bilhões e pouco, né? Você está focado um percentual muito ínfimo da população global. Então, tentar abrir a sua mente para outros países, outros nichos, pode te dar mais escalabilidade, tá? É um dos pilares do publisher de sucesso que eu vou comentar ao longo dessa live, beleza? Então, galera, somente uma conta de retenção tem um ponto de falha. E outro tipo de contingência na parte de tráfego, né? Essa eu acho que é uma contingência também muito importante de se pensar, porque se você tem vou dar um exemplo, né? Tem gente que é só escalada com tráfego do Facebook, tráfego do Facebook. Se você tem somente uma BM, né, um Business Manager no Facebook, e a sua BM é banida, você tem um ponto de falha na sua operação. Então, ter várias BMs aquecidas vai te dar mais contingência na parte de tráfego também, tá? Então, é outro ponto importante. Quando eu falo de contingência de time, é você não ter somente uma pessoa. Isso é uma contingência mais difícil de você chegar, e eu acho que ela é menos importante no início. Ela passa a ser mais importante depois que você resolveu as outras contingências, tá? E você começa a escalar a sua operação, né? Quando você tem uma contingência de time, é você não ter somente uma pessoa em áreas, né, áreas chaves da empresa. Eu vou dar um exemplo. Se você tem vários projetos e você tem somente um gestor de tráfego, e essa pessoa, por algum motivo, né, ela não continue com você, ou ela passe mal, alguma coisa, não possa trabalhar por um período de tempo, acontece alguma coisa, você vai estar, né, a sua operação vai estar, tem um ponto falha ali de uma pessoa com muita responsabilidade. Então, por isso que à medida que você cresce a sua operação como publisher, para você conseguir continuar escalando, lançando os projetos e crescendo, você precisa ter time. Então, criar time e fazer essa contingência é estratégico para crescimento, tá? Então, galera, esses seriam os principais, né, pontos em termos de contingência, tá? Então, sempre, eu acho que o exercício que fica aqui para esse primeiro pilar analise, né? Use do conceito estoico do premeditatio malorum para analisar os pontos falhos da sua operação e liste eles e atue, né? Elimine eles com o tempo. Não queira eliminar tudo de uma vez também, que você vai ficar meio doido, né? Se sua operação é pequena, você tem pouca gente envolvida ainda, você está começando agora, ou se você até já trabalha como publisher por um tempo, mas você tem uma operação enxuta, querer resolver tudo de uma vez talvez
cria um gargalo interno na sua operação. Então, liste esses pontos falhos e pense em como eliminar eles eliminá-los, né, com o tempo, beleza?